Alô, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço. Estamos chegando com mais um programa Fé em Campo. Esta é a ABAPAI Rádio Digital. Nós sempre lembramos, né, o que está à nossa frente aqui, escrito na nossa porta, no nosso estúdio. Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Você nos ouve na internet, no nosso aplicativo. É só instalar o aplicativo da Igreja ABAPAI Church. Na parte superior do aplicativo tem lá o sinalzinho de play, e aí você dá um play e ouve a nossa web rádio, a ABAPAI Rádio Digital, com programação 24 horas, com bons programas, com boas músicas, e eu espero que realmente você venha com a gente para acompanhar toda a nossa programação. O programa Fé em Campo é apresentado, o programa inédito, na quinta-feira, às 10 da noite, 22 horas, e reprise na sexta-feira, meio-dia, né? E você também nos assiste pelo nosso canal de YouTube da ABAPAI Rádio Digital. Muito obrigado a você que está conosco, nos acompanhando. Bom, hoje está no estúdio conosco um amigo de tantos e tantos anos, que é um profissional do esporte que eu conheço já há muito tempo, né? E é um profissional da fisioterapia extraordinário. Está comigo aqui o Marquinhos, ex-preparador, ex-fisioterapeuta do Criciúma, e que hoje está trabalhando no exterior. E até algum tempo atrás, o Marquinhos estava à frente de um empreendimento muito legal por um bom tempo, né? Ao lado do Dr. José Carlos Guedin e do Dr. Marcelo Beirão, que é a Trenare. E, claro, hoje já não são os mesmos proprietários, até porque o Marquinhos também abraçou um outro caminho, né? Uma outra situação bastante interessante, nós vamos falar aqui. Marquinhos, boa noite, bom dia, porque o programa é à noite, mas repete durante o dia, então bom dia, boa tarde, boa noite, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com você, Dante. Legal, Marquinhos. E na rádio da ABAPAI. Um local fantástico, magnífico, que tem um poder espiritual muito grande. A gente entra aqui e se sente muito bem, né? É verdade, é verdade. E a frase ali me deixou muito feliz. Uhum. E eu não tinha ouvido essa frase ainda. Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração, né? Exatamente, então... fantástico. Gostei muito. E mandar um abraço aí a todos os ouvintes. E principalmente ao Thelmo Martinello, que é um amigo de infância. Pois é, você falou que ele Exatamente. Jogou contigo também, né? Jogamos futebol junto no Criciúma Esporte Clube, categoria de base. E jogamos junto também em várias competições da Celesc. Porque o pai do Thelmo Martinello, seu Paulo Martinello, trabalhou com meu pai durante muito tempo na Celesc, mais de 30 anos. Ambos se aposentaram lá, então a gente se conhecia desde criancinha. E o Thelmo é um cara fantástico... Muito especial, especial, e parabenizá-lo por tudo isso que ele construiu aqui junto com os seus fiéis, que é fantástico. É algo esplêndido, obra que é, digamos, comandada, encabeçada pelo pastor Thelmo e também pela pastora Viviane. Eu fico imaginando, eu estava assistindo aí na semana que passou a conferência de mulheres, vendo pela televisão, imaginando, meu Deus do céu, gente, olha onde a gente chega, aonde a ABAPAI chega com seus projetos, né? É espetacular. O pastor Thelmo ainda joga, sabia? Até eu estava olhando quando eu cheguei, quando a gente veio para gravar aqui o programa, eu estava olhando, o pessoal está na área de recreação aqui, e eu fiquei olhando ali por baixo para ver se eu não via ele jogando. Diz ele que ainda bate uma bola redondinha, viu, Marquinhos? Ele era um bom jogador. Era zagueiro, né? Volante. Volante. Ele era conhecido como da Pinta, né? Da Pinta. É isso aí, Exatamente. O Thelmo é um cara sensacional, né? Ele sempre foi um agregador, né? Um verdadeiro líder. E tudo que eu vi aqui hoje, todo líder constrói boas equipes e bons times, né? É verdade. Então, para ter tudo isso aqui, com certeza ele deve ter muitas pessoas ao seu lado, lhe ajudando a fazer esse lugar aqui fantástico. Tem um time bom, o pastor Thelmo, né? E veja a estrutura que hoje tem aqui, as obras do social. Eu não sei qual é o tamanho, né? Metros quadrados, não sei, mas é uma obra fantástica, né? E hoje o social funciona na Avenida Centenário, e aqui vai ganhar um espaço muito maior. São tantas obras sociais, são tantos projetos sociais que a Igreja ABAPAI Church tem. É uma coisa espetacular, né?
E tudo isso comandado com muita honestidade, com muito amor pelo pastor Telmo. E deixou o exército, né? Já era um cristão, claro, já estava aqui com a Aba Pai, mas acabou abrindo mão de tudo que que o futuro lhe oferecia como Carreira, né? na carreira de militar, né? No exército, mas deixou de tudo e abraçou essa causa aí. É um negócio extraordinário, né? A igreja cresce. Você viu ali o espaço quando você chegou, você deve ter visto também o espaço de recreação, né? O pessoal jogando a bolinha. Exatamente, as Tem quadras de beach tênis. Muito legal, muito os legal. campos de futebol, fantástico. E o pessoal da igreja participa, tá ali sempre, né? O chamado de Deus, e o caminho de Deus, ele está escrito, né? Então, quem tem fé e quem é cristão e quem acredita em Deus, se trilhar o caminho que está escrito, com certeza, bons frutos trará para muita gente. Com certeza. Ô Marquinhos, como é que é o seu nome completo? Que o seu é Marcos? O meu nome é Marcos de Vila Oliveira. Marcos de Vila Oliveira. E Isso. o nome do seu pai? O nome do meu pai é José Paulo de Oliveira e da minha mãe é Zenaide de Vila Oliveira. E o José Paulo de Oliveira trabalhou muito tempo com o pai do com do o Paulo pastor Telmo. Martinello, com o pai do Telmo. Lá do Morro Estevão, né? Lá do Morro Estevão. Trabalhou muito tempo ali na Celesc. E aí então a gente tem essa amizade há muito tempo, né? Que bom. O pastor Telmo vai ficar feliz de ouvi-lo aqui. Pena que ele não está aqui com a gente, né? Que é na correria. E eu estou imaginando o cansaço hoje segunda-feira é o dia de descanso, né? Do pastor Telmo, da pastora Viviane. Imagine com essa conferência de mulheres que nós tivemos aqui. Foram 7.000 mulheres, Marquinhos, lá no Centro de Eventos José e Jair Conte. E eu vi pela televisão e aquilo era um mar de mulheres. Uma coisa linda, 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 emocionante, mulheres emocionadas, negócio fantástico. E só não teve mais mulheres ainda porque não tinha hotel para todo mundo. Ainda tinha o evento da Serra, do Rio do Rastro também, que ocupou muitas vagas de hotéis aqui. Para 2024 já está confirmado a conferência de mulheres de novo no centro de eventos. E aí, para 12.000 mulheres vão ser abertas as inscrições. E vai lotar. Com certeza. Vem mulheres do mundo todo, rapaz. Mulheres da China. Cada evento que passa. Tinha mulheres da China, Uruguai, Paraguai, Argentina e do Brasil inteiro. Um negócio fantástico, fabuloso. Parabéns à pastora Viviane, que é uma bênção realmente. Olha, é um casal extraordinário, uma família maravilhosa, né? Que é a família do pastor Telmo, que comanda essa igreja com tanto amor, com tanto carinho, e nos ensina cada vez mais o caminho correto a seguir, né? Que é o caminho de Deus. Exatamente. Bom, Marquinhos, então, sabe que a gente conversa tanto, já tivemos tantas vezes juntos, já te entrevistei tantas vezes, e eu não sabia que você tinha jogado futebol, não, eu não sabia. Então você jogou, Joguei. Antes de falar, eu quero relatar que eu também sou casado, né? Isso. Eu sou casado com a Gabriele Bezespilleri. Estamos juntos aí há 21 anos. Temos 3 filhos. Ana Clara com 13 anos, o João Marcos com 6 e o Pedro José com 3. Então essa é a minha família. E agora voltando à pergunta... E a sua esposa é de onde? A minha esposa Caravaggio, é do Caravaggio. É Spiller, né? Não tem Spiller, jeito, né? É do Caravaggio, Caravaggio. E então, eu sempre gostei de jogar futebol, né? Então, teve uma competição chamada Moleque Bom de Bola. E aí, nessa competição, eu fui selecionado pelo João Galinha. O nosso querido John Ticken? Isso, John Ticken. Então, era a competição entre escolas e eu fui o selecionado da minha escola e participei da seleção de Criciúma. Então, nós fomos para a competição estadual e dali abriu a oportunidade, no final disso, de jogar o Praião pelo Rincão com o Aderbal. Cabeça? O Aderbal cabeça. Então, eu jogava o Praião com o Aderbal e a gente foi finalista do Praião. E... eu entrava todo jogo faltando alguns minutos, porque eu era o mais novinho do time. Então, era o talismã da equipe, né? E sempre fazia gol. Tive a sorte de sempre fazer gol. E a gente chegou até a final e acabamos perdendo a final. E dali abriu a oportunidade de fazer uma avaliação no Criciúma Esporte Clube. Porque o pessoal já conhecia, né? Como eu jogava, aí me levaram para o Criciúma. Eu fui avaliado lá uma semana pelo Fumanchu na época. E aí eu fui aprovado pelo Fumanchu e eu me tornei aí um
um atleta de base do Criciúma Esporte Clube. Aí foi infantil, juvenil e depois júnior com o Almir Gil. E nesse período eu tive várias lesões de joelho e passei por cirurgia. E aí isso era 1996, quando eu estava no júnior com o Almir Gil. Aí eu não consegui mais dar sequência por ter que operar novamente o joelho, então dali eu resolvi parar e fui jogar futebol amador. Então aí fui jogar aí pela Taça Secris, Alarme, joguei mais uns 2, 3 anos, depois eu acabei optando em não jogar mais futebol amador, futebol de campo. E aí, como eu já estava cursando fisioterapia, o departamento médico do Criciúma me abriu as portas para, como já me conheciam, né? Abriu as portas para mim poder fazer estágio lá e dali começou o meu início de carreira. Eu estudava na Unesc e fazia estágio no Criciúma Esporte Clube diariamente. Ô Marquinhos, e quando jogava futebol era qual posição? Eu jogava de segundo volante e também um meia num losango ali, né? Era essa a minha posição. Tinha uma bola parada boa. Opa, hoje faz falta, um bom cobrador de falta, hein? Mas, como diz um amigo meu, quem não viu, só no videocassete. Agora, né? É verdade, Ô Marquinhos, e você é da primeira turma de fisioterapia da Unesc? Eu sou da primeira turma de fisioterapia da Unesc. Eu acho que a minha filha é da primeira turma, a Thaís. A Thaís, eu acho que é da segunda turma. Segunda turma. Ah, Tu foi lá no início, Isso, eu me formei em 2002. Eu acho que a Thaís se formou em 2003. Então pode ser. Primeira ou segunda turma. Então, segunda turma. Então, quando a gente entrou na Unesc, nós começamos a estudar lá no Hospital Regional de Araranguá. A faculdade era dentro do hospital, então a gente a gente estudava e já fazia estágio lá dentro do próprio hospital. Depois que construíram o campus aqui na Unesc, a gente veio para cá. E aí nós estudávamos na Unesc e fazíamos estágio no Regional de Araranguá. Depois criaram a clínica escola dentro da Unesc e os convênios com o Hospital São José, aí começou-se a ficar mais centralizado aqui na região de Criciúma. Você se formou que ano? 2002. 2002 você se formou? Isso. Final 2002B, né? Que é o segundo semestre. Certo. E você imaginava, Marquinhos, que você, na sua profissão, chegaria onde você está hoje? Foi fisioterapeuta do Criciúma, foi sócio lá com o doutor Guedin, doutor Beirão na Trenari, que é uma referência, era e é uma referência. Eu moro ali no condomínio, onde tem a Trenari e vejo ali constantemente jogadores do Criciúma e ex-jogadores do Criciúma, né? Você imaginava que um dia, porque depois vamos chegar lá onde você está, né? Que é uma situação bem interessante. Mas você imaginava que ou era esse o caminho que você traçava? Eu vou trabalhar com futebol? Ou veio ao natural sem que você planejasse isso? Não, quando eu comecei a faculdade, o objetivo era ficar no futebol. Esse era o objetivo. Então, todo o curso foi visando isso. E quando eu comecei a trabalhar, a fazer o estágio no Criciúma Esporte Clube, o Criciúma tinha um departamento médico do profissional e a categoria de base, ela tinha que fazer a fisioterapia com o profissional. Na época era só o Douglas Nazário, o fisioterapeuta. E era muita gente. O Criciúma tinha um time na Série A com muitos jogadores machucados, que era a época do Adil, Flávio Guarujá, Marcão. Os jogadores já com certa idade, né? Magno Alves. Então, era um time muito cascudo, na verdade, era um time muito bom. Tanto que fugiu do rebaixamento, né? Naquela sequência final ali com o Sérgio Cosme. E depois disso, eu vendo que tinha essa opção de fazer um trabalho com a categoria de base, eu tive essa ideia de implantar uma clínica de fisioterapia para a categoria de base. Então, nesse período de faculdade, o meu pai me deu 2 aparelhos de fisioterapia, certo? E aí a gente começou a fazer dentro do departamento amador, onde era o vestiário da categoria de base do Júnior, a gente montou ali uma clínica de fisioterapia que era chefiada pelo fisioterapeuta do profissional, porque eu era estagiário. Então, a gente começou a fazer um trabalho para a base. Nós desafogamos o departamento profissional, porque aí não precisava mais infantil, júnior e juvenil tratar com o profissional, porque a gente fazia o trabalho ali. Até então não tinha? Não tinha.
E isso deu uma grande... foi muito bom para a categoria de base, porque a gente conseguiu resolver problemas que demoravam. Porque você tem que atender o profissional primeiro. Ah, sim. Depois vai vir a base. A prioridade era o profissional. Exatamente. Aí tu pega 10 jogadores machucados, um fisioterapeuta para comandar isso. É complicado. E tem que jogar, os caras são caros. Então é de manhã, de tarde, de noite. A base ficaria aguardando uma vaga para ser atendida. Então a gente criou isso, deu certo. Na época foi junto com o Dr. Marcelo Beirão, a criação desse departamento. E aí ele era o chefe do departamento médico, era o chefe junto com o Dr. Guidino, do departamento médico profissional e base. E ali a gente criou essa estrutura e começamos a trabalhar. Passou-se um tempo, o Fumanchu conseguiu, através do seu Alfredo Gazola, uma clínica completa para a base. Olha, eu não sabia dessa história. O seu Alfredo saudoso Alfredo Gazola, da Carbonífera Criciúma, né? Criciúma. Então, eu conversei com o Fumanchu e também conversei com o seu Alfredo. E o Fumanchu conversou com o seu Alfredo e conseguiu. Então, ele pediu uma lista um dia para mim do que a gente precisava na categoria de base. E vieram muitos equipamentos. Vieram as macas novas, vieram equipamentos. Então, a categoria de base ficou bem servida. Muito bem servida. E através da Acredisa, com o Bife, o Robson Bife, a gente conseguiu um Carbotrate AP, que era um filtro de água, para nós filtrar a água e ter água passada pelo carvão mineral, né? Com uma água potável de excelente qualidade para botar para a base. Para diminuir os índices de problemas estomacais e intestinais que tinham na categoria de base. E o Robson Bife nos deu isso através... Ele comprou do seu Alfredo Gazola por preço de custo e instalou lá no departamento da base. Então, a gente conseguiu criar uma estrutura muito legal para dar suporte para todos esses moleques. E, graças a Deus, nós tivemos excelentes resultados. E os resultados colhidos, o que foi? Uma grande amizade com todos esses atletas que passaram na base. Todos esses atletas foram para grandes clubes, maioria, né? Então, despontaram no cenário nacional e internacional. E hoje eu tenho o prazer de atendê-los, mais de 80% desses atletas, quando estão na cidade. Pela aquela interação que a gente teve naquele tempo de base, onde eles eram pouco acolhidos, e com essa estrutura montada por todo o departamento médico, a gente conseguiu criar esse vínculo e a partir daí criar situações de crescimento. Cita pra gente, para quem está ouvindo e assistindo a gente também no YouTube, alguns desses jogadores da época, dos atletas da base da época. Então, vou começar aqui por o Éder, né? O Éder é um dos principais. Uma das tantas e tantas Copas São Paulo que eu fiz, eu me lembro, foi em 2005. Ele jogou a Copa São Paulo e logo depois já veio pro profissional e já foi embora também, né? Sim. O Éder, o primeiro jogo dele, eu estava narrando o jogo e eu disse, é cheque visado, é dinheiro em caixa. E era um ótimo time, que naquele time jogava o Éder, jogava o Danilo, que infelizmente teve lesões sérias, não conseguiu continuar jogando futebol. O Carlinhos, né? O Carlos César. O Carlos parou, né? Parou. Já aposentou, Exatamente, mas só clubes grandes, né? Só clubes grandes. E aí tinha o Marcelo Gutkowski. Isso, Marcelo. Tinha o zagueiro Leonardo. do Atlético Mineiro, agora está no Ceará, que é o Thiago Pagunissati. Certo? Tinha cabeça de área, nós tivemos o... Esse time acho que tinha o Leandro Melo, que eu tô falando, né? Tinha o Leandro Melo também, certo? Nós tínhamos o Marcelo, um atacante, que depois foi pro Cruzeiro. Tinha o Danilo, centroavante, que era aqui da Içara. Tínhamos o... Aí depois vieram outros, que era o Iago Maidana. Sim, aí veio mais pra frente. Tinha o Zé Carlos, goleiro. Isso, esse time que eu falei de 2005, o goleiro... Era o Zé, né? Era o Zé Carlos. Era o Zé Carlos. Que o Criciúma passou a primeira fase, passou a segunda. A primeira fase foi em Jundiaí, a segunda fase foi em Louveira, no jogo único contra o Campinas, time do Careca. O Criciúma ganhou nos pênaltis, foi para a terceira fase contra o Comercial em Ribeirão Preto e lá perdeu. Que eu falo até hoje que acho que o time entrou em campo achando que ia ser fácil, porque era para ser fácil mesmo. Mas quando viu, estava 2-0 com os gurizinhos que corriam uma barbaridade. Aquele não jogo conseguiu teve um reverter. diferencial. O estádio estava muito cheio. Tava cheio. E aí lotado. os meninos sentiram.
Tanto que quando chegou com 15 minutos, estava 2-0. Depois o Criciúma mandou no jogo. Mandou. Só que já estava tarde. Então, essa é a melhor experiência. A Copa São Paulo ela é fundamental para um jogador de base. Porque ele vai enfrentar jogadores de times locais que o estádio vai estar cheio. E é uma novidade para eles. Porque aqui joga com o estádio vazio. Então, isso é diferente. Eu acho que tinha umas... O Pedro Ismani, um amigão meu, sempre diz o seguinte. Pedrão? Pedrão já esteve aqui conosco. Que legal. Já. É muito bom quando dá chaleirinha no treino. Vira o jogo olhando pro outro lado. Eu quero ver quando tá o tuk-tuk batendo na arquibancada. Aí já é diferente. Esse jogo contra o Comercial, eu acho que tinha umas 15 mil pessoas no estádio, ou mais, porque o estádio é grande lá, o estádio do Comercial, acho que Palma Travassos, né? Tinha muita gente. E o time deles não era ruim, mas o time do Criciúma era bem melhor que o time deles. Foi uma fatalidade, né? Porque não era para acontecer o que aconteceu, né? Eu acho que foi 2-1 o jogo, se não me falha a memória. Bola batia nas costas do zagueiro, na trave, e não entrou de jeito nenhum, não tinha jeito, né? Mas aquele jogo terminou, o Gonzaga deu uma boa... Disse, isso aqui foi a melhor lição para vocês, porque o futebol nem sempre tu vai ganhar, né? Mas tu tem que sempre tirar a lição das derrotas. É verdade. A derrota não pode achar que tu perdeu ou deixou ali para trás todo o teu... A derrota te ensinou, tu venceu. Se tu aprendeu com a derrota, tu venceu. É verdade. Então ele disse, daqui em diante eu tenho certeza que vocês aprenderam muito. E tanto que tivemos vários jogadores, né? Sim, vários. Aí lembrando do Marlon também, que está hoje no Fluminense, também passou por aqui, né? Marlon foi mais depois, né? Isso, Roger Guedes. Jogou no time profissional com 17 anos, né? Exatamente. Pois é. Agora, essa Copa São Paulo, você estava lá? Eu fui em 2 Copas São Paulo. Como fisioterapeuta. Eu devo ter ido em 22, eu acho. E se Deus quiser, eu vou estar agora em 2024 com o Criciúma, né? Que vai disputar a Copa São Paulo. Sabe que eu encontrava... Eu acho que eu fui em umas 4. Eu também fui em algumas. E eu me lembro que quando eu encontrava o Pedrão, você falou do Pedro Ismania, né? Eu já falei isso para ele. Quando a gente se encontrava... Em toda a Copa São Paulo, ou quase todas, eu encontrei com ele. Ou com o Figueirense, ou com o São Paulo. Certo. Por exemplo, a última vez que eu encontrei com ele numa Copa São Paulo... O Criciúma jogou numa outra cidade, que eu não lembro o nome agora, e eu fiquei em Araraquara, que é uma cidade perto. E o São Paulo ficou em Araraquara, no mesmo hotel que eu estava. Aí ele se encontrava comigo e dizia, pá, vocês são gigantes, hein, rapaz? Os caras de Florianópolis não vem rádio de São Paulo para cá quando ele estava no São Paulo, e vocês aqui sempre. Eu falei, não, e eu peço para ir na Copa São Paulo. Aí os caras me provocam, tá, se você vender, vai você. Aí eu vendo, para eu ir. E isso me dá propriedade para falar de vários jogadores que eu vi nascer na base do Criciúma, né? Esses todos que você falou, aquela Copa do Brasil de 2013 que o Criciúma foi vice-campeão, eu fiz todos os jogos. Estava lá na Vila Belmiro quando o Criciúma perdeu de 2-0. O Luizinho Vieira era o técnico, o Sarandi era o diretor. Depois o Criciúma perdeu de 3-1 aqui, perdeu o título para o Santos, que tinha um timaço, porque sofreu um gol aqui, né? Ganhou de 3-1, né? 3-1, ganhou de 3-1 aqui, perdeu 2-0 lá na Vila, é isso. E por ter levado um gol aqui, e a diferença ter sido igual de gols como foi lá, o Santos ficou com o título de campeão de 2013. Hoje não tem mais o gol, né? Não, vai né? para pênalti, né? É isso, é. Mas o Criciúma já fez tanto jogador, você que jogou no Criciúma, né, Marquinhos? E trabalhou no Criciúma na fisioterapia há tantos anos, sabe mais do que eu. E antes de você jogar, eu cheguei aqui em 84. O Criciúma fez muitos jogadores na base, né? Muitos. Sempre foi muito. Tá? Aqui a gente sempre tem exemplos celeiro, aqui. Né? O Wilson, que já esteve comigo aqui, o Silvio Criciúma, Jairo Santos, Dauri, meu Deus, Maicon Librelato, Maicon Cizenando, Douglas, nosso craque, Anderson Lobão, meu Deus. Kleber Leães, né? O Kleber, o preparador físico do clube. Muitos jogadores eram da base. Roberto. Os goleiros, Fabiano, Roberto, o Sandrini era daqui também mais antigamente, né? Enfim, sempre foi um revelador de talentos, né? Acho que esse momento do Criciúma agora está retornando a isso. Tá. Campeão catarinense esse ano do Sub-20, é líder do Sub-17. Exatamente. Não sei se e é a líder do busca Sub-15. de jogadores regionais também, né? Essa ligação sempre foi uma marca, né? A marca, ligação de novo com todas as escolinhas que tem na região para buscar novamente esses atletas locais. Agora, voltando para a sua... E aí, a sua vida profissional, né? Aí então eu estava na base e o que eu planejava?
Eu queria trabalhar com futebol. Esse era o meu sonho. Quando você entrou para fazer fisioterapia, Exatamente. era esse o teu sonho? Então, quando eu me formei, o Cristiano me contratou para ser fisioterapeuta da base e a Anjo Química me contratou para ser o fisioterapeuta da Anjo Química, futsal. Ah, sim. Então, eu trabalhei no futsal da Anjo, trabalhei no Criciúma e eu abri uma clínica para mim também, no centro de Criciúma. Para mim, nos horários extra, eu poder atender as pessoas normais do dia a dia, não só atletas, né? E aí, então, foi indo. A empresa que eu abri na época, que era a Olifísio, ela foi crescendo. E o Criciúma vinha numa situação muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Então, ele tinha atraso de pagamento, tinha muitas cobranças para que a gente fizesse viagens. E com atraso de pagamento é muito difícil fazer viagem, né? Tem que tem as suas despesas. Então, isso estava me tomando uma proporção ruim e eu acabei saindo do Criciúma. E me dediquei apenas à minha clínica e continuei na Anjo Futsal. Logo em seguida, o Angelone assumiu o Criciúma. No ano seguinte. Aí o Angelone assumiu o Criciúma, dali em diante foi reconstrução, e eu não participei mais do Criciúma Esporte Clube no dia a dia. Mas eu participei de outras formas, com avaliações isocinética. Porque nesse período, o que aconteceu? Eu comecei a atender os atletas que vinham para a cidade de férias. E isso foi antes da Trenari? Antes da Trenari. Antes, né? Então eu atendia no meu consultório e um dos atletas que eu atendi, que é o Anderson Canu, esse atleta eu atendi ele no Criciúma e depois eu atendi ele na Olifísio. O Canu era um jogador que estava no Japão, no Shimizu Expulse. Me lembro dele. E depois ele jogou no Supamburi da... Ele chegou a jogar no Próspero ou não? Não, é outro Canu. Outro Canu. E ele jogou no Supamburi da Tailândia. Supamburi, Chonburi, vários clubes. Mas no Supamburi da Tailândia, ele teve uma lesão de joelho e ele veio tratar aqui comigo. Ele se consultou com o Dr. Beirão na época. E ele saiu da Tailândia, veio, consultou, ficou 10 dias conosco e foi embora. Uma lesão de joelho. E foi embora bem, jogou, fez gols, gostou do trabalho. Passou um tempo, ele retornou novamente, fizemos outro trabalho com ele. E abriu um vínculo muito grande para o futebol internacional. Então, o Canu é um cara que eu tenho que agradecer sempre, porque ele que depois que me despontou. E dentro da Olifísio, atendendo esses atletas, a gente verificou que nós precisávamos fazer avaliações mais completas. Então, em 2017, já depois de ter saído do Criciúma quase 10 anos, e já trabalhando só com a clínica estava muito bem, graças a Deus, estava bem lotada de clientes, mas ainda tinha aquela situação de querer trabalhar com futebol, né? Aí eu fui para a Itália fazer um curso na Globus do dinamômetro isocinético, que hoje ainda é o melhor dinamômetro do mundo, que é o Kinel System. E então eu fiz o curso na Globus, na Itália. E nesse período que eu estava na Itália, o Éder abriu as portas para a gente ir para a Inter de Milão. Então a gente passou lá na Inter de Milão também, o Éder nos recebeu super bem, foi um aprendizado fantástico. E tudo isso pelo aquele vínculo que nós tínhamos já na categoria de base, nunca paramos de conversar e abriu essa porta na Itália. Fizemos esse trabalho na Inter, fizemos esse estudo na Kinel. Conhecemos o dono da Globus, que é um atleta de vôlei chamado Pierpaolo Lucchetta. Ele foi somente 10 vezes campeão mundial campeão do mundo da Liga Mundial de Vôlei pela seleção italiana. Foi 6 vezes o melhor jogador do mundo. Ganhou medalha de ouro, prata e bronze também de olímpica. E ele nos abriu a porta da casa dele por um jantar. A gente conversou com ele na Globus e conversa vai, conversa vem. Ele é casado com a esposa dele é de Florianópolis, uma catarinense. E ali ficamos muito amigos, compramos uns vinhos dele, dissemos embora. E quando nós chegamos na cidade, nós tivemos muita dificuldade de trabalhar com o Kinel System na época, pela dificuldade que apresentava a interpretação de dados, uma máquina muito complexa. Então, numa conversa com ele chamou o engenheiro da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, que montou a máquina para ele e mandou aqui para Criciúma. Isso nós já tínhamos montado a Trenari. Só que a Trenari não estava naquele ambiente, ela só tinha um CNPJ e essa máquina.
Aí o Breno Leite veio aqui em Criciúma e ficou 2 dias conosco nos ensinando tudo sobre a máquina. Inclusive ele dizia, como que vocês conseguiram me trazer aqui? Então, todo esse relacionamento que a gente faz no dia a dia é para isso, é construção de vínculos e relacionamentos para que a gente consiga, um ajudando o outro, poder ajudar o próximo também com os exames. Trouxemos a máquina, fizemos essa atualização toda, aprendemos a mexer, a dar diagnóstico, a laudo, e aí essa máquina foi criando vínculos com muitos atletas do Brasil, porque no Brasil tinha o Palmeiras e tinha a Trenari com essa máquina. Só em 2 lugares Só no em Brasil. 2 lugares, tinha no Palmeiras e na Trenari. E aí vários jogadores vinham na Trenari para fazer esses exames e o treinamento na máquina. Então tu começa a conhecer muitos atletas a partir daí. Indicação do Carlos César, indicação do Canu, indicação do Éder. E aí a gente foi indo. Inclusive, quando a máquina foi instalada na Inter de Milão, o Éder falou pro Pier Paulo Luqueta que foi lá, dizendo assim, o meu amigo Marcos tem essa máquina lá em Criciúma. Sim, nós... Fui eu que fui Exatamente, ensinar eles. Então a gente essa interação, esse vínculo foi muito legal. E aí fizemos esse curso, e depois nós vamos fazer um curso dos Kaiser, que são equipamentos pneumáticos, onde usa a pressão do ar e não barras para evitar a lesão de atletas. Além da fisioterapia esportiva, que eu me especializei em Porto Alegre, logo que eu me formei, né? Esqueci até de falar, então, fisioterapeuta esportivo para reabilitação de atletas de alta performance. Em seguida, nós fomos nos especializar também em VBT, que é Velocity Base Training, que é treinamento baseado em velocidade, que é extremamente eficaz para os atletas de futebol, para te melhorar a performance de velocidade, força, saltos e desacelerações. E também fizemos o curso Mackenzie, que é para usar a mobilidade com miniband e também exercício de mobilidade para prevenção de lesões. E aí, depois disso tudo, apareceu a primeira oportunidade de ir para o exterior. Essa máquina que você falou ainda tem na Trenari, né? Tem Porque essa máquina. há poucos dias atrás eu passei lá, o Criciúma viajou para Recife, depois eu viajei para Recife, eu disse, eu não sei, falei na Rádio Cidade em Dia lá no nosso debate, não sei quem foi, mas eu sei quem não foi, porque aí eu vi lá o Jonathan, que é lateral direito, vi que é mais, enfim, vi 3 ou 4 jogadores nesta máquina lá, que você me apresentou um dia, que a gente gravou um programa lá. Isso. E eu tenho visto, e quando você ainda estava lá atendendo na Trenari, tá lá o Rafael, que tá por aqui, o zagueiro. Rafa Silva, Agora tá por aqui esses dias que ele mora ali. Eu vejo ele quase todo dia, praticamente lá na Trenari, né? E via, na época de férias, o Roger Guedes, sempre ali, que vocês atendiam. Quem mais? Iago Maidana, o próprio Éder, né? Antes de vir pro Criciúma, quando estava fora do o Carlos César. O Éder, quando estava na China, né? Na China, esqueci o... Suning. Estava no Suning. Ele vinha aqui trabalhar conosco. Isso. E depois, quando ele estava no São Paulo, também ele trabalhou conosco, ali na máquina. Como é que é o nome daquela máquina mesmo? É o Kinel System. Kinel System. É um dinamômetro isocinético. Ela é específica para atletas? Não, ela lauda os déficits de força e ela consegue mensurar deslocamento de força, pico de força, velocidade angular, pontos de desequilíbrio em angulação, qual é os pontos de desequilíbrio. E ela te dá, ela se diferencia dos outros isocinéticos porque ela te dá a probabilidade de treinar nela. Então tu acha os déficits e aí você treina nela e você consegue ter os resultados. E hoje já tem bastante no Brasil ou ainda é? Hoje tem bastante no Brasil. Já tem bastante? Tem, deve ter mais de 20 máquinas dessa no Brasil. Quando veio para vocês, só tinha vocês e o Palmeiras. Exatamente. Hoje vários clubes já têm e ela veio para modificar mesmo o trabalho de força nos atletas, né? E aí é o seguinte, essa máquina, ela te dá uma probabilidade. Por exemplo, ano passado, o Igor estava aqui e ele teve uma lesão muscular, grau 2, se não me engano, de posterior.
E nós fizemos uma avaliação com o Igor. Ele estava com um déficit de 30% de força. E na época, quando a gente construiu todo o prognóstico dele, eu falei para ele, Igor, em 4 sessões dessa máquina nós vamos igualar a tua força. E a gente foi monitorando e mostrando. Na 3ª sessão nós já tínhamos igualado a força. Olha só. Já tinha corrigido o déficit muscular que existia. Então, trabalhamos os ângulos necessários, os tipos de exercício necessário. E na 4ª sessão ele estava liberado, treinando normal. Inclusive, ele foi jogar depois dessa lesão e sem Foi dor, tranquilo. sem nenhuma queixa de desconforto ou de retração. Porque a máquina faz você treinar muito as pontas musculares e isso te deixa seguro para poder executar os movimentos de desaceleração, principalmente. Ficou normal, trabalhou normal. Então, são resultados que a gente tem. Lembrei do Igor agora porque ficou marcado. Porque era um está de déficit volta grande. agora, né? Está de volta. Está de volta e bem. fazendo gols, Exatamente. Ô Marquinhos, pois é, daí eu te interrompi um pouco quando você veio falar da tua experiência de ir para o exterior, né? Você já tinha... Você falou pra gente que você esteve lá na Itália, foi na Inter de Milão? Que Inter de Milão. Mas para trabalhar, foi agora, recente então? Então, aí antes da pandemia, 2019, eu atendi o Anderson Canu, ele veio da Tailândia. Isso. Com uma lesão de joelho. Eu fiquei com ele aqui 3 semanas. Ele ficou na cidade 3 semanas. Uma lesão de colateral medial. Conseguimos recuperar. Nós fazíamos 4 sessões por dia. Depois fazíamos uns trabalhos extras. Isso sem cirurgia? Sem cirurgia. E aí, que é um ligamento do joelho, da parte interna do joelho, que ele, dependendo do grau da lesão, tu consegue regenerar ele. E cicatrizar ele. Fica com um bocejo, mas depois você supre com o aporte muscular. E após ele voltar para a Tailândia e voltar e conseguir treinar e jogar, tinha um atleta no Japão chamado Thiago Alves. Ele estava no Sagan Tosu, que é um time que é da Bridgestone, lá em Bridgestone Pneus, lá no Japão. E como ele tinha jogado com o Thiago, e o Thiago já estava lesionado há meio ano, ele me indicou para o Thiago para fazer o trabalho de recuperação do Thiago. E então o Thiago Alves, que é um jogador que era do Santos, uma cria lá da época do Ganso, Neymar, da mesma turma, ele me ligou e me levou para o Japão. Foi a primeira vez que eu fui para o Japão. Da pandemia? Antes da pandemia. Então, eu fui para o Japão em janeiro. Para cuidar do jogador lá. Para cuidar do Thiago Alves. Aí atendi o Thiago Alves, cheguei lá, ele tinha uma lesão grau 3 de anterior de coxa, já com várias fibroses. E aí, já com mais de 6 meses de tratamento e várias relesões, inclusive vindo para o Brasil para tratar e não tendo resultado. Levei muitos equipamentos de fisioterapia. E chegando lá, a gente diagnosticou, fizemos mais um exame de imagem que eu tinha pedido para o clube. E aí, como o clube tinha o médico do clube ele tinha uma clínica de exames, a gente fazia ressonância praticamente de 4 dias para verificar o tratamento. Por que de 4 dias? Porque eu comecei a aplicar os calores profundos, realizar os trabalhos que tinham que ser feitos dentro do Kaiser, que tinha Kaiser lá, tinha ISO inercial. Então, começamos a trabalhar em cima da recuperação muscular e fazer os equipamentos. Então, em 42 dias, ele estava cicatrizado e já treinando normal com o grupo. Nossa. Então, isso foi muito bom. Que resultado fantástico. Porque ele reestreou e fez 3 gols. Uhum. Ele é um cara fantástico, um artilheiro nato. Uhum. Fez 3 gols no jogo, o time ganhou depois de 6 partidas e aquilo deu um upgrade grande na região. Uhum. Nesse time jogava o Ábila, jogava o Fernando Torres, da seleção espanhola, os dois, né? Jogava o Renzo Lopes, que era da seleção uruguaia. Jogava o Edu, que é um jogador aqui, que é um rapaz aqui de Gaspar, que tá lá há 10 anos. E era o zagueiro do time. Então, o Thiago me apresentou para esses e eu comecei a atender esses também. Com fisioterapia esportiva e trabalhos complementares. Ainda lá no Japão? Lá no Japão. E aí chegou a pandemia. Mas foi quanto tempo isso, nesse período? Isso já tinha dado 1 mês e meio. Aí, quando o Thiago estreou, no dia seguinte, isso foi num sábado,
Na segunda-feira o campeonato foi paralisado por causa do Covid, que tinha começado lá. Então, restringiu tudo, as regras foram ficar todo mundo isolado e aí o campeonato parou. Então, eu fiquei lá mais 20 dias e como o campeonato não tinha... foi dado a J-League passou para os clubes que não tinha mais como prosseguir o campeonato, que não tinha mais data para dar previsão de reinício. Então, e o governo japonês mandou todo mundo embora que não tinha visto permanente. Meu visto era temporário. Então, eu tive que vir embora para o Brasil. Eu fiquei 2 dias no aeroporto esperando o voo de Tóquio para o Brasil, que era tudo cancelado. Aí eu consegui um voo e cheguei em São Paulo, a pandemia já estava aqui também. Então, estava tudo fechado. Então, eu comecei a pandemia lá e cheguei aqui e estava tudo fechado. Aí, terminou a pandemia aqui, ainda continuou a pandemia lá. E voltei para a Trenari, que nós já tínhamos aberto a Trenari, continuei trabalhando normal. Aí, nesse período de 2 anos, a gente foi trabalhando juntos aqui, fazendo os trabalhos com o Criciúma também, de avaliação. E quando eu voltei do Japão, eu senti a necessidade de ter que fazer algo de terapia manual, usar a mão. Porque lá os atletas pediam muito isso para os locais, né, para os profissionais locais. E eu não tinha esse curso. Então eu pesquisei bastante e encontrei um cara chamado Alan Joseph. Esse cara, começamos a trocar ideias, eu comecei a fazer o curso com ele. E esse profissional, esse fisioterapeuta fantástico, ele me ensinou muito. O cara que me abraçou. Ele é da onde? São Paulo. São Paulo. O cara que me abraçou, veio a Criciúma, conheceu a Trenari. Fizemos um trabalho com futebol feminino, eu e ele, junto com o futebol feminino. Se foi ou não foi isso, mas depois do nosso trabalho, nós fizemos um trabalho na quarta-feira de atendimento de todas as meninas com terapia manual. Palestras motivacionais do Alan, que o Alan é um jogador de rugby vencedor, multicampeão, Copa do Mundo de rugby. E ele fez uma palestra fantástica para as meninas da Bina. As meninas saíram na quarta, foram campeãs. Primeira vez foram campeãs no sábado. Olha que maravilha. E elas terminaram e elas mandaram mensagem tanto para mim como para o Alan. Agradecendo que tinha ajudado muito essa palestra motivacional. No outro fim de semana, elas ganharam novamente uma competição de jogos abertos. Foram 2 títulos seguidos. E elas tinham sempre vice-campeonatos. Então, aquilo deixou muito feliz o Alan, deixou feliz eu. A gente começou a fazer um trabalho mais intenso e fomos usar o isocinético, o Kinel da Trenari, para fazer uma pesquisa comprovando que a musculatura da face, principalmente aqui da boca, o masseter, ele tem grande influência em lesões musculares e articulares. Então, nós fazemos avaliações com atletas do Criciúma, com atletas da base do Criciúma, com atletas do feminino, com pessoas que não eram atletas, com idosos, com jovens. E fizemos um N muito grande de amostragem. E nós concluímos que todos que fizeram o isocinético antes, que cansa para fazer o exercício, porque tem que fazer muita força. Terminava a força, eu levava para a sala, manipulava o masseter do paciente, que é a musculatura da bochecha, através da terapia manual do conceito do Alan. Voltava para a máquina, nós repetimos o exercício e mesmo cansado nós conseguimos aumentar de 15% a 20% o nível de força desses clientes, desses interagentes. Então, a gente está com esse estudo ainda fazendo o acabamento dele, como se diz, né? Porque precisa ter bastante pessoas de universidade para poder fazer a estatística e a gente divulgar, porque isso dá resultado. Inclusive, os atletas que colocam as lentes no dente e aumentam o tamanho do seu dente, eles acabam sofrendo com dores, processos inflamatórios e lesões. Porque o masseter prejudica lá. E vou te explicar o porquê. Eu nunca vi, e você também não, nenhum atleta chutando uma bola sorrindo. E nem um boxeador sorrindo, nem um jogador de vôlei. Toda a vida contrai os dentes, faz uma cara de força e contração do masseter para finalizar, para chutar ou para dividir.
Então, isso comprova que a musculatura dos captores faciais e manducatórios, eles são muito responsáveis por lesões. E a questão das lentes de contato, hoje, se você pegar um exemplo prático, eu coloquei um dente maior do que era da minha anatomia, para mim ter um sorriso mais estético. Se você pegar hoje um pauzinho de picolé, colocar na tua boca e ficar mordendo ele o dia inteiro, sem tirar da boca, no final do dia você estará com uma dor de cabeça insuportável, uma dor na região da ATM aqui perto do ouvido, que é de abrir a boca e fechar, que é na mandíbula, insuportável, e você vai fazer lesões, porque você descompensa, né? Então esse estudo, nós vamos publicar ele em 2024 e eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial aí para tratamento em atletas e também não atletas. Impressionante, né? Eu nunca imaginava que um problema na face... são músculos ou ossos? São músculos, né? Que poderia interferir, porque tem muitos artistas e jogadores conhecidos que mexem, fazem um trabalho completo de mudança dos dentes, ou facetas, ou como é que se diz? Lentes, né? Lentes. E fica bonito. Agora, não sei como é que é. Por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho desse, por situações, problemas de um bruxismo terrível que eu tenho, os meus dentes estão totalmente fora de nível, né? Tortos e encurtando. E ainda perguntei pro profissional que me atende, vem cá, eu narro futebol, eu preciso da voz. Será que eu não vou me complicar na hora que eu fizer isso para narrar um jogo? Será que... Então ele mesmo me disse, durante uns dias você vai estranhar, mas acostuma. E muita gente tem feito isso. No meu caso, não é por causa da estética, não é por causa disso, é pela necessidade, né? Daqui a alguns anos, não está nem aparecendo mais o dente, de tanto desgaste. E eu sei dessa dor que sente aqui, porque o bruxismo é tão terrível, e é dia e noite. Quando eu estou fazendo qualquer coisa, se eu não estiver falando, eu estou apertando os meus dentes. Nós vamos já combinar aqui, eu vou te atender essa semana ainda. Opa. E você vai ver o resultado. Opa, então eu Já estou precisando. Aqui, vou fazer esse serviço em você. Essa terapia manual tem muito a ver com o japonês? Então, o japonês usa muito isso. É, né? É. E essa terapia que eu encontrei no Alan, ela é totalmente diferente. Ah, sim. Ele é um cara que criou esse conceito. Ele usou a osteopatia neuromuscular para usar o tecido devolvendo função para articulação. Então, esse é o propósito. E eu fiz esse trabalho e comecei a aplicar nos atletas. E o Alan, ele não tinha aplicado ainda em atletas. Certo. Porque a gama dele era outro público, né? Então, apliquei em vários atletas do Criciúma Esporte Clube, inclusive nesse ano também já apliquei. Os atletas que precisam a gente faz. E a gente consegue devolver função muscular e deixá-los leves, sem dores e com uma mobilidade maior para poder executar a força e potência. Então, quando eu fiz esse curso, eu verifiquei que dentro do futebol daria muito resultado. Então, comecei a trabalhar aqui, aí apareceu a situação de voltar para o Japão. Porque o Eduardo, que estava no Sagantoso, ele foi contratado pelo Yokohama Marinos. O Yokohama Marinos, hoje no Japão, é um time grande, né? É um dos maiores do Japão, a estrutura... É um time que tem 80% da Nissan e 20% do Grupo City. É um time que é o atual campeão japonês, é o líder do campeonato nesse ano também. E aí o Eduardo estava machucado, não estava jogando, me chamou. Então o Eduardo é um zagueiro, já foi 3 vezes campeão da Liga Japonesa, e é o capitão do time. Então fui para o Japão para atender apenas ele. Isso foi quando? Agora, o ano passado. E aí eu saí do Brasil, fui pro Japão, atendi ele, e aí eu mostrei um novo trabalho para ele, que era a terapia manual. Então começamos a trabalhar essa parte de devolver função muscular, e a evolução dele foi muito rápida, e nisso encontrei o Marcos Júnior. O Marcos Júnior do Fluminense, também estava lá no clube, que já vinha 4 meses com dores no tornozelo, tendão de Aquiles, e não conseguia jogar. Então, o que é a terapia manual? É tu entender que o corpo é um todo. Que um problema do teu ombro, ou do teu joelho, ou do teu pé, pode estar relacionado a outra situação. Devido à gama de nervos que nós temos, a parte vascular, e também as estruturas, onde elas se ligam, onde elas nascem, onde elas se inserem.
Então, essas fáscias, tendões, membranas, é o que a gente trabalha. O Marco Júnior tinha uma tendinite de Aquiles que incomodava. A gente, chegando lá, eu pedi para ele fazer um exame, para a gente ver que nível estava. Uhum. Foi feito um exame e ele não tinha nada de processo inflamatório no tendão. Só que ele tinha dor. Uhum. Então, na avaliação que eu fiz com ele de terapia manual, nós achamos o quê? Ele tinha uma cirurgia de hérnia inguinal há anos atrás. E quando eu mexi na região da cicatriz, ele chorava igual uma criança. Uhum. E ele berrava de dor. E a gente mexeu, soltou todas aquelas aderências que tinha ali. Mexemos em toda a parte inguinal, quadril. Resultado, dia seguinte ele pisou e ele disse, não pode ser verdade. Olha só. Não pode ser verdade, não tem mais O dor. resultado foi imediato. Foi imediato. Então, E o problema não estava no tornozelo, então. Exatamente. Isso é a terapia manual. Então, quando a gente fez esse trabalho, tivemos o resultado que a gente obteve, ele, por ser o camisa 10 do time, o líder do time, o ídolo da torcida, ele me indicou para os outros brasileiros que estavam, falou, e dali eu comecei a atender todos. E hoje eu atendo esses brasileiros lá, que é o Anderson Lopes, que é o Eduardo, o Edu, o Ian Matheus, o Elber, o Marcos Júnior. Aí tive a oportunidade de atender o Eric, que jogou no Palmeiras e está no Matida, que é um time da segunda divisão lá do Japão. E atendi 2 japoneses também. O Takuma, que é o camisa 10 da seleção japonesa. E atendi também o Mia, que jogou no Arsenal e também está na seleção japonesa. Então foi uma gama grande de atletas que apareceram. Então agora, chegando aqui agora, eu recebi a mensagem da passagem, né, novamente, para retornar para o Japão, dia 2 de outubro. Não retornei ainda por o Brasil ter aberto de novo a fronteira com o Japão, sem precisar de visto. Então, se eu fosse um mês atrás ou 45 dias atrás, eu teria que voltar agora, porque o visto tem que ter entrada e saída. E aí o clube não comprou pra mim. Disse, não, espera que a hora que abrir nós te chamamos. Aí deu certo, cheguei hoje aqui na Avapai, já fui abençoado, viu? E aí já... Viaja dia 2 pra lá. Viaja dia 2, acabou de chegar as passagens aqui. E aí você vai agora, nessa tua volta pra lá, você fica durante quanto tempo, aproximadamente? Agora eu fico até o final da temporada. Então a temporada termina dia 5 de dezembro, é o último jogo do campeonato. E aí, dia 14 de dezembro, é o último jogo da primeira fase da Champions League aí asiática. Você não é contratado por um clube, então? Na você verdade... trabalha para os jogadores? Isso. Eu sempre fui chamado pelos jogadores. Certo. Mas para mim entrar no Japão, eu tenho que ter uma carta convite. Ok. Certo? Então, quem me dá a carta convite é o clube. O clube me dá uma carta de responsabilidade por mim no Japão, porque eu tenho que ficar em algum lugar, né? Então, é o clube que assume isso. Só que não é o clube que me paga salário. E sempre quem me pagou as passagens foram os atletas. Mas dessa vez agora quem me levou foi o clube. Legal. Foi o clube que me chamou agora. Então aí agora a gente vai chegar lá, vai sentar, vai conversar, vamos ver como é que vai ficar. E Marquinhos, e aí você fica em que cidade lá no Japão? Eu fico em Yokohama. Yokohama é uma cidade turística, 30 quilômetros de Tóquio. É a grande Tóquio, né? Yokohama, ela foi... uma cidade antiga já, mas ela foi criada para ser uma cidade turística. Certo. Porque Tóquio não tem para onde crescer, é muito grande e muito estufado. Muita gente, né? E aí, em Yokohama, eles criaram os aterros, que é tipo a Baía Norte de Florianópolis, tá? Porque é uma ilha, né? Então, criaram os aterros, criaram os prédios lá comerciais e também criaram a parte de turismo. A Disney está em Yokohama e várias outras questões turísticas tem lá. Então é uma cidade de 4,5 milhões de habitantes, que ela é muito frequentada por turismo, tá? Uma cidade bonita, com praias, com enseadas. E o futebol é uma das atrações e paixões do japonês. E terremotos, Marquinhos? Nesse tempo que você ficou no Japão, teve algum ou não? Ou alguns? Passei por 4 terremotos, né, em 1 ano e meio. É um terremoto bem forte, na madrugada. Foi um terremoto bem assustador, onde você não consegue ficar em pé. Você tem que andar de gatinho. Foram uns 10 segundos que eu senti tremendo e depois parou. E são vários tipos de terremoto. Você não tem só um estilo, são estilos diferentes. Eu passei por um terremoto que parecia um barco viking, balançando para frente e para trás.
Passei por um terremoto que treme com um Que estrondo coisa terrível. grande. Passei por outro terremoto que era... parecia uma sinuosidade. Igual você pegar uma corda e ficar balançando, Sim. fazendo tipo uma cobrinha. Nós Isso. estávamos numa sinaleira e a pista começou a tremer. Ficar ondulada. Isso. E o outro que estava no campo ele tremeu, tipo, sacudindo para um lado e Aham. para o outro. Então foram 4 tipos diferentes que eu senti. Só que no Japão eles são muito preparados para esse tipo de coisa, as edificações, tudo, né? Tudo preparado. Dá um terremoto desse, mas não acontece praticamente nada, né? Diferente do Marrocos ali, que não tem as estruturas. Isso. Tu vê, são estruturas de concreto que desabam, vai matar muita gente, né? Então, no Japão, eles têm várias estruturas metálicas, com molas de absorção e deslocamento. Então, faz com que você tenha mais segurança. E é normal, todo dia tem terremoto no Japão. Então, é um dia no norte, um dia no sul, um dia no oeste, mas todo dia treme. Que um coisa. país que ele está sobre as placas tectônicas que vibram e não tem eles como já estão evitar. acostumados. Estão acostumados. Os japoneses nem ligam para isso. Mas... E outra situação que tem também são os tufões, né? Principalmente no verão agora que passou. Se eu não me engano, teve 9 tufões. E aí os tufões trazem as marés mais altas, inunda tudo, né? Mas rapidamente ele se reconstrói. Ô Marquinhos, nós temos 4 minutos aqui para terminar o programa, mas tem um outro profissional que trabalhou contigo que também está fora do país hoje, que é o Ramon, né? Isso. Ramon Fabris, né? O Ramon Fabris, nós trabalhamos juntos até hoje, né? Ainda trabalham juntos. Exatamente. Trocam experiências e ideias. Só que ele está em outro país, né? O Ramon hoje está no Catar, né? Ele está em Doha com o Roger Guedes. O Ramon é o preparador físico do Roger Guedes. E a gente troca informações. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu ligo para ele, para a gente poder aprimorar a parte de complemento de preparação física nos meus atletas. E quando ele tem alguma dúvida, ele também troca uma ideia comigo para aprimorar a parte de fisioterapia nos atletas dele. Então, a gente está constantemente trocando ideias para poder melhorar a situação dos nossos atletas. Agora, em relação a quando você começou para hoje, a tecnologia avançou muito em todos os aspectos. Eu me lembro que lá no início da fisioterapia, muitos médicos, inclusive, tinham um certo, uma distância para os fisioterapeutas, não acreditavam muito. Hoje mudou tudo porque os médicos sabem da importância de um fisioterapeuta, né? E da medicina esportiva também, né, Marquinhos? Exatamente. Hoje a equipe multidisciplinar está muito unida, né? Então, os médicos, antigamente, eles eram como é que eu posso explicar? Os cabeças das situações, mas com o tempo a fisioterapia foi tomando conta para mostrar o quanto que a reabilitação é necessária para esse tipo de lesão. E aí entram outros profissionais, psicólogos, nutricionista, o fisiologista para complementar a parte da preparação física. E dentro da fisioterapia, que entrou a fisioterapia esportiva, entrou também a terapia manual. Hoje, vários clubes do Brasil têm terapeutas manuais, né? E isso dá um diferencial muito grande. Uma lombalgia, por exemplo, no ano passado, nós estávamos na Série C, um ano retrasado, né? Eu lembro que o atleta, um lateral direito, esqueci o nome dele, que veio da Portuguesa, ele não iria jogar. Estava com problema lombar e eu tive a oportunidade de atendê-lo. Eu atendi de manhã, conseguimos destravar ele, devolvemos mobilidade e ele jogou de noite. Olha só. Então, a terapia manual ela tem o problema é que o Éder convive há algum tempo com essas duas lombares também, né? Isso. Eu tive o prazer de atender o Éder algumas vezes agora com as dores lombares, mas o Éder tinha um diagnóstico um pouquinho diferente, que precisava de mais tempo, né? Aí, o diagnóstico é interno do clube, né? Então, era uma lesão um pouquinho mais complexa que precisou de mais tempo. E graças a Deus ele ficou bem e já está atuando bem e desempenhando bem o futebol. O Éder parece um guri correndo, né? Exatamente. Bom, Marquinhos, a gente podia conversar mais 1 hora aqui, mas está estourando o tempo, né? Então, puxa vida, quero te agradecer. Você já esteve comigo também lá na Rádio Cidade em Dia, né? E agora com a gente aqui na aba Pai Rádio Digital, contando um pouco da sua trajetória, que é essa o nosso objetivo também aqui, né? Além de testemunhos de fé, de histórias bonitas aí de vários profissionais, né?
E a tua história é uma dessas histórias tão bonitas de alguém que cresceu tanto e está crescendo tanto, porque eu imagino que tua área é uma área de eterno estudo, né? Tem que estar sempre estudando, né? Exatamente. Tem sempre o que eu coisa falo. nova, né? Primeiro, Deus. É isso. Segundo, a família. E terceiro, trabalho. Né? E junto com o trabalho, a ciência, o estudo. Deus te dá todos os caminhos. Você tem que buscar. Se você ficar dormindo, ele não vai te dar os caminhos. É verdade. Ele ajuda todo mundo, mas se você não buscar, você não vence. Então, todo dia a gente agradece, eu só tenho que agradecer, eu sou realizado profissionalmente, realizado com a minha família também, e agradecer muito a Deus por me dar esse caminho para eu seguir e poder ajudar bastante gente aí dentro da área do futebol, que é o que eu trabalho. E só para finalizar, estamos completando 1 ano e meio de clube e com 5 atletas jogando 95% das partidas sem lesão. Que maravilha. Então isso eu só tenho que agradecer a Deus que me deu essa bênção para eu poder usar minhas mãos e ajudar os atletas. Isso aí, mãos abençoadas. E agora eu quero dizer também que eu quero fazer esse trabalho com você e eu tenho certeza que a gente vai melhorar essa situação da tua DTM. Rapaz, eu tenho um bruxismo. Eu queria achar o termo que o dentista me falou, não é terrível, eu trouxe esse termo, mas ele extremo, alguma coisa assim. É impressionante o meu nível de bruxismo e durante o dia como eu fico apertando os meus dentes, aperta, é uma coisa terrível. Agora eu vou contar com a tua ajuda. Vamos sim. Marquinhos, obrigado pela tua participação. Dia 2 de outubro você viaja, Isso, a gente vai se encontrar ainda, né? Então eu te desejo aí todo o sucesso e que Deus te abençoe na tua caminhada, né? E cuide sempre da tua família e que você consiga cada vez mais alcançar seus objetivos todos, né? Traçados na sua vida pessoal e profissional, porque você merece. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, Marquinhos. Eu que agradeço. Com certeza foi um bate-papo muito, muito feliz para mim poder contar um pouco da minha história. Agradecer o convite, Dante. E mandar um abraço a todos os ouvintes da Abapai. E Staline, nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. É isso aí. Frase muito impactante, né? Fantástica. Valeu, um grande abraço, Marquinhos. Um abraço a todos. Estamos fechando o nosso Fé em Campo, hoje recebendo aqui o Marquinhos, fisioterapeuta que agora ultrapassa as fronteiras, né, com seu conhecimento e com o seu trabalho. Então, o programa ao vivo, o programa inédito, sempre na quinta-feira às 22 horas, reprise na sexta-feira, meio-dia, e está lá no nosso canal de YouTube da Abapai Rádio Digital para você ver, ouvir e ver quando você quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até o próximo programa.